E aí, pessoal, aqui é o Paulo César e hoje nós vamos analisar a oração do Pai Nosso. Aliás, eu posso usar essa oração repetidas vezes? Qual é a forma correta de fazer essa oração? Nós vamos ver tudo nesse vídeo. Mas antes, só para te avisar que o objetivo desse canal é espalhar a palavra de Deus. Então já deixa o seu like aí embaixo para que essa palavra chegue para mais pessoas e também se inscreva no canal para você ficar por dentro de todo o vídeo que eu lançar aqui, beleza? Então essa oração ela é muito importante porque ela é a oração ensinada por Jesus, que serve, claro, para nós até hoje. Isso não quer dizer que a gente tem que orar todas as vezes seguindo esse mesmo roteiro. Às vezes você pode fazer orações mais espontâneas, com as suas próprias palavras, enfim. E também já vou te adiantando que essa oração ela pode ser usada como oração pronta ou não. Ou seja, você pode usar ela como um roteiro de oração e gastar um tempo em cada parte dela, que nós vamos falar daqui a pouco. E a regra principal para você analisar qualquer tipo de texto bíblico é óbvio que é o contexto. Então, analisando o contexto, Jesus estava pregando o Sermão do Monte. Primeiro ele fala sobre a esmola, depois ele fala sobre a oração e por fim ele fala sobre o jejum. É claro que não vai dar para compartilhar todo o texto, mas pelo menos alguns versículos antes para a gente entender o que Jesus está falando. Essa mesma oração do Pai Nosso, ela também está lá em Lucas capítulo 11, mas nós vamos analisar apenas a passagem de Mateus, lá no capítulo 6. Então, antes de Jesus ensinar a oração em si, ele começa apontando dois exemplos negativos de como orar. Primeiro exemplo, ele fala dos fariseus. O segundo exemplo, ele fala dos gentios. Sobre os fariseus, nos versículos 5 e 6 de Mateus 6, ele começa falando sobre a hipocrisia dos fariseus. Ou seja, os fariseus eles não usavam a oração como meio de se achegar a Deus, de ter relacionamento com Deus, mas como meio de mostrar sua espiritualidade fake, ou seja, né, sua falsa espiritualidade. Isso não quer dizer que a gente não pode orar em público, nem nada do tipo, tá? Mas os fariseus faziam isso pela motivação errada, ou seja, apenas para receber elogios e todo mundo olhar e falar, nossa, o quanto eles são espirituais, hein? Nós vemos na Bíblia que apesar das nossas ações e palavras serem muito importantes, Deus sim, ele julga a nossa motivação também. E a motivação dos fariseus ali era receber glória humana, reconhecimento humano, para todo mundo ver o quanto eles eram excelentes e espirituais. O segundo exemplo negativo é o exemplo dos gentios. Nos versículos 7 e 8 de Mateus 6, Jesus diz acerca dos gentios que faziam vãs repetições, que é exatamente o que muita gente faz na hora de orar o Pai Nosso, fazendo vãs repetições, orando como um robô ali, sem colocar o seu coração, colocando fé apenas nas palavras que estão sendo ditas e não fé em Deus. Porque em última análise, apesar da oração ser muito importante, a fé não deve ser direcionada a ela própria, mas sim a Deus a quem oramos. Isso também não quer dizer que você não possa fazer a mesma oração mais de uma vez, mas tem uma diferença entre vãs repetições e repetir uma oração. Então, por exemplo, você que é pai e mãe, uma coisa é o seu filho chegar para você e falar, mãe, pai, tô com fome, ele repete a mesma coisa, entende? Você vai achar que ele tá com algum problema, não é normal criança falar assim. Outra coisa é a criança chegar e, mãe, pai, por que você tá demorando para me dar de comer? O que tá acontecendo? Que horas que eu vou comer? Eu tô com fome. Isso é outro tipo de petição. Então, essa ilustração serve para a gente entender como que acontece na nossa vida de oração com Deus. Não adianta só eu chegar a Deus e ficar repetindo a mesma coisa. Para Deus isso não tem valor nenhum. O que tem valor para Deus é se nós oramos com fé e perseverança. E o próprio Jesus fez a mesma oração mais de uma vez. A gente vê no Getsemane que Jesus repete a mesma oração 3 vezes. Por isso não tem problema nenhum você fazer a mesma oração várias vezes, desde que seja em espírito de fé e persistência até você receber a resposta de Deus. Mas vamos lá, vamos para a oração em si. Ela é dividida em 3 partes. A primeira parte é a forma como eu me achego a Deus. A segunda parte são as petições, os pedidos. E a terceira parte é a finalização em adoração. Então, na primeira parte, a oração já começa, Pai Nosso. Eu sei que tem muita gente que gosta de orar, começar a oração falando, ó Deus, Altíssimo, Eterno, não tem problema nenhum, tá? Desde que você tenha um entendimento que você se achega para orar diante de Deus como filho. Não tem problema nenhum você elogiar os outros atributos de Deus. Mas é importante que a gente entenda, nós que somos nascidos de novo, nós nos acheguemos a Deus tendo a clareza de que Ele é o nosso Pai. O crente nascido de novo, ele tem o privilégio
de chamar Deus de Pai. Isso não é para todo mundo. Apesar de que no mundo as pessoas falam que todo mundo é filho de Deus, mas isso é uma mentira, porque a gente vê em João 1,12, quando a palavra diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso nós entendemos que a única forma de se chegar até Deus é através de Jesus, recebendo Jesus na nossa vida. Mas para você que é cristão, você pode gastar tempo nisso, nessa parte da oração, agradecendo a Deus pelo privilégio de você ser feito filho de Deus, agradecendo por essa graça que te foi dada, de hoje você poder ser filho do juiz, do rei, do eterno, do Deus Todo-Poderoso. Outros pontos interessantes dessa parte também a se destacar é a palavra nosso. Repare que Jesus não fala meu Pai que está no céu, mas o nosso Pai que está no céu. Ou seja, Jesus faz questão de nos lembrar da nossa unidade que nós temos com outros filhos de Deus. E ele também diz, Pai nosso que estás no céu. Ou seja, Jesus aqui está deixando bem claro que esse Pai, ele não é como outro Pai terreno, ele não é como o nosso Pai, que é falho, limitado, mas ele é um Pai que está no céu, ou seja, ele é um Pai todo-poderoso. E aí nós vamos para as petições, então. E é interessante notar aqui que as petições elas não começam no âmbito pessoal, ou seja, eu não começo pedindo algo para mim, embora muitas vezes a gente comece pedindo por um emprego, para Deus me livrar de uma dívida, para Deus me dar dinheiro. Eu acho que essa oração que os crentes mais fazem, viu? Senhor, estou precisando de dinheiro. Mas enfim, os primeiros pedidos focam totalmente na glória de Deus. Ele começa invocando pelo reino, que venha o teu reino, que o teu evangelho se espalhe, que pessoas sejam salvas. Depois ele diz, seja feita a tua vontade. Então, antes de orar pedindo a Deus para fazer as minhas vontades, eu peço para que ele faça a dele. Deus ele não está no céu simplesmente, vai, ora aí, pede alguma coisa que eu assino embaixo, é isso aí. Não, Deus tem uma vontade. E a vontade dele sempre é boa, agradável e perfeita. Terceiro ponto da petição, ele diz, assim na terra como no céu. Ou seja, da mesma forma com que as coisas funcionam no céu em perfeita harmonia com a vontade de Deus, assim eu quero também que se faça aqui na terra. Daí vem os 3 pedidos pessoais. Primeiro ele diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Isso parece muito ser uma referência ao povo de Israel no deserto, quando Deus dava o maná apenas naquele dia. Essa é a parte onde você ora pelas suas necessidades. Eu sei que alguns podem dizer que você não deve pedir nada para Deus, né? Que você deve apenas agradecer. Mas a gente vê na Bíblia claramente que o próprio Jesus ensina a pedir. E nós vamos para o 5º pedido, que é, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E é o curioso que Deus nos trata de acordo com o que nós tratamos as pessoas. Por isso é muito importante você se livrar de toda amargura. Que se alguém tem uma mágoa no coração há anos e se diz cristão, essa pessoa deveria questionar se realmente ela teve um encontro com Jesus, se realmente ela nasceu de novo. Porque não faz sentido alguém ser perdoado e não perdoar. Mas você que é cristão, nessa parte, é muito importante também você analisar se há amargura no seu coração, rancor. E se você tiver, inclusive, magoado alguém também, é importante que você não continue a sua oração. Se encontre com essa pessoa ou faça uma ligação, peça perdão, porque essa é a forma com que Deus espera que nós nos acheguemos a Ele em oração, com o coração resolvido. Jesus chega a dizer que se você vai ofertar e você lembra que seu irmão tem algo contra você, é importante que você não dê a sua oferta. Vai lá resolver e depois você volta e faça a sua oferta. E o último pedido é que não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Todos nós temos pontos de fraquezas diferentes. Então gaste tempo nessa parte da oração pedindo a Deus para aquela sua área de fraqueza específica que você tem. Nós somos tentados o tempo inteiro a falar o que não se deve, a pensar o que não se deve, a magoar e nos permitir também ficar magoados. Nós ouvimos coisas que nos deixam tentados, vemos coisas que talvez podem nos deixar tentados. Por isso é muito importante nós nos achegarmos a Deus em humildade e pedir, Senhor, não me deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E a última parte da oração é a parte da adoração. Existe uma discussão teológica para saber se essa parte da oração do Pai Nosso está ou não está nos originais, mas de toda forma essa parte é bastante bíblica e coerente. Ela diz, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Tudo que o homem mais quer é o reino, poder e glória. O reino fala de autoridade, de você mandar e desmandar. O poder fala de habilidades, talentos que nós temos, poder aquisitivo, e a glória fala de reconhecimentos e elogios. E por mais que todas essas coisas são lícitas para um cristão ter, é importante que ele entenda que, em última análise, nada pertence a ele, tudo pertence a Deus. Então é por isso que nós entregamos tudo a ele. Como diz em Romanos capítulo 11, dele,
por meio dele, para ele, são todas as coisas. Se esse vídeo abençoou você, compartilhe com o máximo de pessoas possível. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E até a próxima. Tamo junto.